todos os aparatos, o funcionamento ali no estádio do Lanús. Esse estádio que vai receber Vasco e Lanús daqui a pouco, 9h15, começa a nossa transmissão aqui do SBT. Flavinho já está lá, inclusive, porque ele vai trabalhar na transmissão também. Mas tem uma outra informação muito importante. Daqui a pouco, quando estabelecer de novo as imagens, a gente volta para a Argentina. A gente tem o desembarque de Lucas Pedrosa, a gente mostrou aqui o desembarque do Vasco da Gama. Informação importantíssima, Vene Casagrande. O desembarque do Lucas Pedrosa. Ou o embarque, não sei, eu acho que foi um embarque. Cadê? Põe na tela aí. Cadê? Pode botar, a gente já tá chamando, pode botar. Cadê? Bota aí, embarque. Tá aí, ele na estileira dele, que ele gosta de... Ah lá, o Vene. Com certeza tem uma música no vídeo. Eu fico imaginando... Quem tá filmando? É o irmão. 15 vezes, filma aí, 15 vezes. Aí olha, vê se ficou bom. Ah lá. Estiloso, nosso Lucas Pedrosa já embarcou. Acho que não desembarcou ainda. Agora sim, vamos voltar. Flávio Vinick, cadê Flavinho? Põe na tela aí o Flavinho. Vamos ver se o Flavinho tá bem agora. Agora sim, Flavinho. Tá me ouvindo? Flávio. Opa, tô aí. Sim. Vambora. Eu apareci? Apareceu, mas tá tudo bem aqui, SBT Esporte, a gente tá trabalhando sempre. Tá me vendo aqui, Fernando? Com sinceridade, Flávio Vinick. Estou te vendo, Flavinho, agora sim. Ah, então que bom. Retome o que estava falando. Tá me vendo? Então vamos retomar aqui. Cebola, vou voltar aqui para trabalhar. Cebola, tá tentando resolver ali a questão técnica, então já está restabelecido o sinal. A gente estava mostrando o pessoal aqui, não sei se chegaram a ver o pessoal montando aquela câmera que fica bem na beira do gramado, mostrando todos os detalhes da partida. É aquela câmera que flagra os jogadores, dando aquela cochichada, né? Quando eles botam a mão ali na frente da boca para não revelar aquela leitura labial. E aí, mais acima... A gente volta aqui para mostrar onde fica a torcida organizada do Lanús, onde tem a data de fundação do clube, 1915, é ali onde fica a torcida organizada. Ali tem os colegas de imprensa da Argentina, que estão ali também, como a gente, trabalhando, se preparando. O jogo, claro que tem transmissão aqui para Buenos Aires também. Aqui fica... A gente mostrou o fosso logo aí atrás e o banco de reservas onde vai ficar o Fernando Diniz, a estreia dele nessa segunda passagem pelo clube. A gente lembra que pro Vasco alcançar a primeira colocação tem que vencer o Lanús por 3-0 por causa do saldo de gols. Uma situação difícil, mas vamos ter esperança que o Vasco vai conseguir essa vitória e joga para a última rodada da definição do grupo. Difícil a gente assim imaginar a escalação do Vasco. O Fernando Diniz teve só um dia para trabalhar, só esse treino realizado ontem. Então a gente imagina a equipe muito parecida com que foi derrotada pelo Vitória lá em Salvador, né? Com o Léo Jardim, aí o Paulo Henrique volta porque cumpriu suspensão, foi substituído pelo Pumita, imaginando o João Vitor, Luiz Gustavo, Piton. Uma dúvida ali em relação à dupla de volantes, se vai de Hugo Moura e Tietê, se entra o esforço, Paulinho, Jair. O restante a gente não tem muito o que mudar, não. A gente acredita que vai com Felipe Coutinho, o ataque com o Ryan, o Verrete e também o Nuno Moreira. A gente fala Verrete, é o meu amigo aqui que está acompanhando a gente no transporte da equipe da SBT. Ele disse, não, aqui na Argentina é Vegete. Então vamos seguir. Perguntei até conversando com os argentinos aqui, os jogadores que eles conheciam do Vasco. O Vegete é super conhecido aqui, foi artilheiro do campeonato argentino. Eles conhecem também o Esforça, claro, é argentino, e o Felipe Coutinho, que é um craque, Barcelona, Liverpool, Bayern de Munique. Todo mundo conhece o Felipe Coutinho. O Fernando Diniz fica aqui toda dúvida, né? E essa curiosidade, como é que vai ser o comportamento do Vasco com ele nessa estreia, se ele já coloca aquele toque de bola. Pelo visto, aí já treinou isso e deve ser assim que o Vasco vai jogar. A equipe do Vasco, a delegação, chegou aqui em Buenos Aires, desembarcou em torno de 18h30, mas demorou para chegar no hotel. Chegou 9h30 da noite. A gente foi lá e bateu um papo com os torcedores que estão aqui na Argentina para acompanhar esse jogo. Tem vascaíno que mora em Buenos Aires, tem vascaíno de todos os lugares do Brasil, a gente sabe. E eu perguntei para eles a expectativa para essa partida de hoje à noite. Vamos ouvi-los. Eu espero que o Diniz dê uma chamada nesses caras aí, levante a moral deles pra gente conseguir. Com atitude, acho que dá pra ganhar amanhã. Se jogar como jogo contra o Palmeiras, dá pra gente ganhar amanhã. Arrisca aí um placar, amigo. Seria bom o 3-0, né? Pra gente ser líder, mas 1-0 já tá ótimo. Tá ótimo, né? E pra você, tá acreditando que o Diniz vai dar um jeito? O teu placar pra esse jogo? Bom, eu espero que sim, né? Vai ser um jogo bem difícil, eu acredito. Mas eu confio no meu elenco. Eu acredito que 1-0, bem
bem apertado mesmo, no finalzinho, um gol de contra-ataque talvez, não sei, tipo, consegue dar certo. Você de onde? Eu sou de João Pessoa da Paraíba, mas moro aqui. Ah, tá. Ele veio do Rio de Janeiro. Ah, se veio do Rio de Janeiro, tá acreditando, né? Eu comprou a passagem com muita antecedência e aí já tinha pago, tem que vir, né? Exato, eu comprei a passagem com antecedência, tem mais de um mês, então tava esperando uma situação melhor, mas estamos aí. Espero um jogo feio, mais 1-0 Vasco. Um jogo feio, mais 1-0 Vasco, disse o torcedor Vene Casagrande, mas hoje não dá para ser 1-0 não. Tem que ser 3-0 para o Vasco conseguir assumir a primeira colocação, já que nessa competição só passa de forma direta, né, sem pegar playoff como Libertadores, o primeiro colocado. Missão impossível, quase impossível para você? Eu vou dizer de coração, Vene, eu não acho não. Você acha? O que? Missão impossível? Não acho que seja uma missão impossível. Estamos falando de futebol, tudo pode acontecer, o Vasco da Gama pode jogar muito bem, a gente sabe como é que funciona, mas eu acho que é uma missão quase impossível. Sério? Eu acho que tem que pensar passo a passo dentro do jogo. Primeiro tem que vencer. O Vasco da Gama vive um momento terrível, tem a troca de comando, a gente não sabe como os jogadores vão corresponder dentro de campo nesse primeiro jogo, nessa nova característica do técnico Fernando Diniz. Você vencer lá, eu já considero um baita resultado. Por 3 gols de diferença, nossa, seria maravilhoso, maravilhoso. Mas eu acho que é pensar passo a passo dentro da partida. Primeiro você tem que vencer, porque assim, vencer, querendo ou não, muitos vascaínos não estão nem confiando na vitória do Vasco. E o que é normal também, pelo momento que o Vasco vive, e estamos falando de um adversário que sabe jogar esse tipo de competição. Repito, já foi finalista de Libertadores da América, isso é para poucos. Agora, vencer por 3-0 é óbvio que é o ideal, mas eu acho que primeiro tem que pensar em vencer. Se vencer, aí depois você pensa num placar mais elástico. Você tá certo. O Flávio tá escutando a gente, o Flavinho? Flavinho, você meio que falou que você acha que as possibilidades do Vasco, né, nessa escalação. O que o Vasco precisa hoje, hein, Flávio, é de um amparo, não só tático, que eu acho que tinha isso com o Carille, né, mas um amparo mental. E aí é a torcida do vascaíno para esse grupo do Vasco comprar a ideia do Fernando Diniz, que a gente sabe que isso é fundamental no futebol. O grupo de jogadores comprarem a ideia do treinador, né, Flavinho? E nisso o Fernando Diniz é muito bom, né? A gente sabe que ele é formado em psicologia. Ele diz, eu não sou psicólogo, mas estudou, tem essa formação. E, historicamente, o Fernando Diniz tem esse bom trato com os jogadores, ele consegue ganhar o grupo, ganhar o vestiário, ele é bom de resenha. Então, nisso aí, eu acho que o Vasco vai sair, vai começar fortalecido nesse grande desafio aqui no estádio La Fortaleza. A gente tem também informações do Lanús, a gente sempre procura conversar com torcedores argentinos, jornalistas, olhar o noticiário para saber o que eles estão falando também do Vasco, que estão falando do Lanús. E eles estão colocando que o Lanús vive um momento muito bom. Ficou em 7º no campeonato argentino, foi eliminado num jogo difícil contra o Boca, em que o Lanús foi até superior nos 90 minutos, perdeu chances, aí tem críticas à arbitragem, um possível pênalti que não foi marcado. Então custou muito cara essa vitória nos pênaltis depois do Boca Juniors. Eles estão apontando um favoritismo muito grande para o Lanús. A gente sabe que é difícil, o Lanús joga em casa. E eles vão ter um reforço importante em relação ao jogo contra o Vasco em São Januário, quando eles não contavam com o atacante Walter Bou. Walter Bou é talvez o principal jogador do Lanús, estava afastado, já vem recuperando o ritmo, jogou contra o Boca Juniors no último sábado, então um reforço difícil pro Vasco, tem que ficar atento ali à marcação com esse cara. No ano passado ele fez 20 gols em 45 jogos, tem que ter cuidado com o Walter Bou. Aqui não é aquela torcida que, como a gente pode dizer, que faz aquela pressão, uma violência, tipo a torcida do Boca. Aqui é um clube de bairro, é uma torcida mais familiar, então não vai ter exatamente aquela pressão que a gente está acostumado a ver em muitos jogos do Boca, do River, quando a torcida faz aquele clima muito hostil. Isso aí pode favorecer também o Vasco. Fernanda, toda uma expectativa. A gente encontrou com o pessoal da delegação do Vasco aqui, que sempre tem uma reunião com o pessoal da Comebol, né? Assessoria de imprensa, segurança.
Então parece que o clima está muito bacana na chegada, a recepção dos torcedores, essa ligação do Diniz com o Pedrinho, o presidente do clube, eles são amigos, o Diniz é bom no trato com os jogadores. Há toda uma esperança de uma reviravolta aí do Vasco. É difícil um jogo hoje, que o cara só treinou um dia, né? Ele colocar em prática, a gente ter alguma avaliação com a atuação do Vasco hoje, mas eu acredito que é um momento de uma virada aí do Vasco. Quem sabe uma vitória. Por 3-0 é muito difícil, mas vencendo, joga para a última rodada essa possibilidade de alcançar a primeira colocação, mas se ficar em segundo também não é nenhum desastre, porque tem a esperança de ir para um playoff contra o terceiro colocado da Libertadores e seguir na Sul-Americana, Fernanda. Obrigada, almoça aí aquela carne bem gostosa da Argentina, né? Um beijo pra você, bom trabalho. O Flavinho estará na transmissão aí, ao lado da nossa super equipe. Às 9h15 começa a nossa transmissão, 9h30 bola rola aqui na tela do SBT para Lanús e Vasco. Boa sorte pro Vasco, bom trabalho pra Flávio Vinick. Logo mais um beijo, Flavinho. Ô, Vene Casagrande. Pois não, Fernanda. O fato novo é muito importante no futebol. Às vezes a gente vê um treinador que chega, ou até um interino mesmo, não tem nem um minuto pra treinar. Sim. Mas quando você olha, o clima muda. E eu acho que no caso do Vasco, vou repetir o que eu falei no off aqui, pior não fica. É verdade, Vene, O pior não tem como ficar. Eu acho que o Vasco vive o pior momento na temporada, sem sombra de dúvida, em todos os sentidos. O Vasco não tem um estilo de jogo, é um bando em campo, parece que é um catado, assim, uma pelada mesmo. E também, psicologicamente falando, a gente vê os atletas, assim, cabisbaixos, sabe, aceitando demais a derrota. Eu acho que com o Fernando Diniz vai ser totalmente ao contrário. Não estou querendo dizer que vai vencer. Acho até que o Lanús é o favorito, tá jogando em casa, vive um momento melhor, como o Flavinho disse ali há pouco. Mas o Vasco tem condições sim de vencer, é um clube enorme, gente. E é uma competição que, assim, querendo ou não, é diferente, né? O ânimo dos jogadores acaba sendo diferente, o comportamento é diferente. Eu acredito no Vasco jogando melhor, obviamente, porque pior não fica. Mas vencer por 3-0 é uma missão quase impossível de responder. Eu tô confiando no Vasco e você sabe que tem um fã de carteirinha. Mas você tá confiando no quê? Na vitória ou no 3-0? No 3-0, Vene Casagrande. E você sabe que tem uma pessoa que tem uma tatuagem na nuca do Fernando Diniz. Você tem aí do João Gomes. É o Pedrinho. Do Felipe. Não, é o Cris. Ô, Cris, quanto que vai ser o Vasco hoje com o seu Fernando Diniz? 4-0 Vasco, com o Fernando Diniz. Pô. Tá vendo, Vene? Não, justo, é isso. Não é só você que Otimismo. tem tatuagem na nuca, não, Otimismo, Vene. é isso. Ô, Cris, a sua é na nuca do Fernando Diniz, a sua tatuagem? Na nuca também. Na nuca também, tem mais de uma. A do Cris é FD, não é Fernando Diniz, não, é só FD. Entendeu? É sério? Tá rindo, pô. Ô, Vene, e o Flamengo? Salve, torcedor do Vasco, sejam bem-vindos ao canal Vasco Flu. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal, ative o sino das notificações. Todos os dias tem conteúdo exclusivo do Vasco aqui pra vocês, tá bom? O Vasco que enfrenta o Lanús hoje. Inclusive, já deixa o seu palpite e o placar pra esse jogo. Se você acha que o Vasco vai se dar bem, estreia do Fernando Diniz, deve ter atualização e novidade aí na equipe. Vamos ver, vamos torcer pro Vasco da Gama melhorar seu desempenho, né? Deixa o seu placar, deixa o seu palpite. O que você tá achando aí do Vasco? Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!